Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Semana passada, nós acompanhamos a vida de São José, a partir da Bíblia, a partir da história, e hoje temos a alegria de meditar sobre a vida de São João Maria Vianney, o patrono dos padres, o santo cura d'Ars. Ele nasceu por volta de 1786 e encerrou a sua vida aqui na Terra em 1859. É o santo da época da Revolução Francesa. Ele nasceu dentro desse contexto, o contexto da razão, da liberdade, da fraternidade, aquela Revolução Francesa que todos nós conhecemos pelos livros de história. Esse homem, São João Maria Vianney, nasceu nesse contexto do racionalismo intelectual e ali ele pôde testemunhar a sua fé. São João Maria Vianney tinha muita dificuldade nos estudos, ele entrou já adulto, sua família era de uma condição social abaixo, pobrezinhos, não tinha condições de pagar os seus estudos iniciais, mas ele perseverou no caminho do seminário. Entrou, teve muitas dificuldades intelectuais. O latim, que é a língua oficial da igreja, teve grandes dificuldades de entendê-la, mas venceu, compreendeu, pediu forças do alto, a sua fé foi maior do que as suas dificuldades e tornou-se padre. O bispo da diocese enviou-lhe para uma cidadezinha podemos dizer agora, mas era um vilarejo que tinha 40 famílias, chamada Ars. Nem no mapa existia de tão pequeno que era aquele vilarejo. São João Maria Vianney foi, pegou sua mala, sua batina, sua Bíblia e lá se empreendeu a pé para chegar em Ars. Ars, como o padre disse, é uma cidadezinha pequenininha. Já havia muitos anos que nem padres lá haviam, nem missas lá rezavam-se. Estava abandonada a igreja, estava abandonada a fé. É isso que por detrás estamos tentando dizer. E São João Maria Vianney lá chega. Sabe que ele não sabia chegar exatamente aonde que era Ars? Conta-se a história nas suas atas de canonização que ele encontrou uma encruzilhada e nessa encruzilhada havia um menino, não sabemos o nome do menino, havia um menino e ele pergunta para o menino, menino, aonde fica Ars? E o menino aponta para uma direção, né? Lá fica Ars. E São João Maria Vianney disse para aquele garoto, aquele guri, hoje você me mostrou o caminho de Ars, amanhã lhe mostrarei o caminho dos céus. E ele aponta para o alto. E lá na entrada de Ars tem essa imagem do garotinho apontando para uma direção e São João Maria Vianney apontando para o alto. Essa é a missão do padre, apontar um caminho seguro para a vida eterna. E esse jovem padre chega nessa cidade de Ars e encontra a igreja fechada. Havia pombos dentro dessa igreja, sujeira. E a primeira atitude de São João Maria Vianney foi limpar a igreja, gente, imagine, né? Bateu os sinos daquela igreja, naquela torre, e ninguém apareceu. Ninguém apareceu para ver o que está acontecendo. Você vê, a tamanha era a dificuldade de viver a religião naquele momento. E Maria Vianney, São João Maria Vianney, lá bate o sino, sai os pombos, né? Ele começa a limpeza da igreja. Uma maneira que ele encontrou para atrair o povo, sabe qual foi? Avisando a todos que alguém faleceu. E aqui é uma história muito cômica dele e é bonita a gente meditar. Ele mandou confeccionar um caixão, colocou o caixão no meio da igreja, limpa já, né, com os bancos limpos, colocou um espelho dentro do caixão e avisou todos que alguém importante da cidade tinha falecido. E todo mundo, né, cidade pequena, começa a conversar, começa a fofocar, vamos ver quem é. Começaram pelas mulheres chegando na igreja, as crianças, e todo mundo entrava com aquele cortejo fúnebre, olhava para dentro do caixão,
engasgava-se e saía. Todos, né? A grande maioria, né, foram e fizeram essa experiência. E lá dentro, o espelho, as pessoas se viam mortas dentro daquele espelho. Olha a didática desse padre para perceber e mostrar para as pessoas que morre-se ali um fiel, mas precisa ressuscitar a fé. E dessa maneira ele encontrou uma forma de atrair as pessoas para essa cidade, mais ainda para Deus. São João Maria Vianney é um exemplo para nós, os padres. Outra história dele que é bonita, ele vivia as mortificações. Uma das mortificações dele era comer batatas. Comia batatas, né, cozinhava-se as batatas, é o alimento, né, para o tempo do inverno, é um pouco a cultura também inglesa, e ali ele vivia nessa penitência e comer batatas. E certa ocasião, nos relatos da sua canonização, conta-se que o diabo apareceu para São João Maria Vianney e disse para São João Maria Vianney: você é um comedor de batatas. Estão acusando ele, né? Você vê, acusando a sua penitência. É um homem das mortificações. Outra característica de São João Maria Vianney é o homem da confissão. Ele passava de 14 a 18 horas no confessionário, confessando as pessoas, buscando reconciliar Deus com a humanidade. Essa é a missão do padre. A tal ponto que autoridades vinham para confessar-se com aquele santo cura d'Ars, o padre de Ars. A cidade era tão pequena, o vilarejo, que o governo, o prefeito da localidade, construíram estradas de ferros para chegarem, estradas foram construídas, né, trens foram construídos para que a população, as multidões chegassem até aquela cidade. Olha o exemplo dos santos, ele viveu a medida de Cristo na sua vida, celebrando a Eucaristia, confessando o seu povo e atendendo as almas. Ele rezava todos os dias: converte a minha paróquia, Deus. Olha que bonito! Será que nós temos pedido conversão todos os dias a Deus? Deus, me converta a minha história pessoal. Ele nos ensina. A oração é o outro ponto, e o padre finaliza esse tema. São João Maria Vianney, a sua história, era o homem do rosário, gente. Horas e horas rezando. Conta-se que São João Maria Vianney não caiu em doença, em uma época caiu umas pragas naquela região. Os padres todos vizinhos das suas paróquias caíram de cama. São João Maria Vianney ia rezar as missas nas paróquias, rezando o rosário. Ele foi protegido porque viveu a vida de intimidade com a Virgem Maria. Chamava ela de minha Imaculada, minha Senhora. Olha a intimidade com São João Maria Vianney, o homem da oração. Por isso, Padre, nessa meditação que estamos fazendo, vamos olhar para São João Maria Vianney, perceber nele sinais de reconciliação com Deus, a confissão. Você tem feito a sua confissão? Buscado a reconciliação com Deus? O homem da oração. Rezava-se constantemente, mesmo nas dificuldades. Uma paróquia pobre, ele transformou numa paróquia rica de Deus. Olha o exemplo para nós no dia de hoje. São João Maria Vianney venceu as suas principais dificuldades. Hoje nós precisamos vencer as nossas dificuldades, mas com Deus. Que São João Maria Vianney lhe inspire a sua vida, que São João Maria Vianney inspire as suas decisões. Os santos são portadores de luz na história que nos iluminam no caminhar. Ele é esse exemplo para nós. A tal ponto que o bispo queria transferi-lo em uma ocasião e o povo da cidade de Ars fechou o padre dentro da sua paróquia. Ele queria, ser transferido, o bispo o transferiu e o povo não permitia que São João Maria Vianney saísse da cidade. Ele era querido, amado pelo seu povo. Que nós possamos também, exemplo de São João Maria Vianney, rezar pelos nossos padres, amar os nossos padres, ver neles a presença de Deus, ver neles o chamado que Deus faz a toda a humanidade. Reconciliar-se com Ele é o caminho, reconciliar-se com Deus. São João Maria Vianney nos inspire. Conheça mais a vida dos santos, se inspire nos santos e eu tenho certeza, estarás num bom caminho de fé. Veni Creator Spiritus
mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Acompanhe a nossa programação do nosso Santuário São José pelas páginas do Facebook, pela YouTube, pelo Instagram. Dá um joinha lá, curte as nossas páginas e acompanhe junto. O Padre lembra da programação do nosso santuário. Às quartas-feiras, nós temos o grupo de oração às 20 horas, transmitida pela página do Facebook e pelo YouTube do nosso santuário. Às quintas-feiras, nós temos a adoração eucarística, né? São 30 minutinhos ali na presença de Jesus, né, para adorá-lo. É uma comunhão espiritual, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso santuário. Aos sábados nós temos o bate-papo da igreja, dinâmico, legal, interativo. Interaja no nosso bate-papo da igreja, sempre às 19 horas, aqui do nosso santuário, a partir das páginas do Facebook e do YouTube. Dá um joinha lá no YouTube, curte, compartilhe essa ideia, interaja junto conosco, faça perguntas. O bate-papo é belíssimo porque é uma entrevista de conteúdos ligados à igreja, conteúdos ligados à vida social da nossa sociedade. Vale a pena acompanhar essa catequese online, esse conteúdo de bate-papo. Aos domingos nós temos a Santa Missa, transmitida às 10 horas da manhã pela página do nosso Facebook e do YouTube do nosso santuário. Compartilhe essa ideia, vamos juntos evangelizar. O Senhor conta conosco.